Oi, pessoal, eu sou a professora Juliane e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as funções, que é mais um daqueles assuntos que cai com bastante frequência nas questões de matemática na prova do Enem. As funções que mais aparecem são as de primeiro e segundo grau, certo? E essas funções, elas geralmente estão em questões que envolvem gráficos, tabelas, alguma questão que está contando alguma situação do nosso dia a dia, sendo que essa situação, ela pode ser representada por uma função, né, através da sua lei de formação. Então, é muito importante a gente conseguir olhar para uma situação e conseguir descrever ela a partir de uma lei de formação, ou também a gente olhar uma lei de formação de uma determinada função e conseguir interpretar ela de forma correta, né, para extrair todas as informações que a gente consegue, né? E também é muito importante a gente conseguir olhar um gráfico e saber identificar qual que é o tipo de função que esse gráfico está representando, porque às vezes a gente tem o gráfico e a gente precisa escrever a lei de formação daquela função, que também é possível. Então, a gente dá início, né? Falando um pouco sobre a função do primeiro grau, que a gente também conhece como sendo a função afim, né? E ela é do tipo f de x igual a x mais b, onde a e b são números reais, a é o coeficiente que acompanha o x, né? E b é o termo constante dessa função. E o zero, ou a raiz da equação, é o valor de x, onde nós temos f de x igual a zero, certo? Então, como a gente sabe que uma função afim, ela é do tipo ax mais b, né? Fazendo esses cálculos aqui, onde o nosso objetivo é isolar o x, a gente sabe que a raiz da nossa função do primeiro grau, ela vai ser igual a menos b sobre a. Isso, claro, se a gente conhece, né, esses dois valores aqui. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a função de segundo grau, que a gente também conhece como sendo a função quadrática, né? E ela é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c, eles são números reais, certo? E o a, ele é diferente de zero, né? Porque se a for igual a zero, a gente acaba tendo uma função de primeiro grau. E essa função, ela pode ter até duas raízes ou zeros da equação, e essas raízes, elas vão ser os valores de x, onde f de x é igual a zero. E esses valores de x a gente encontra através da nossa Bhaskara, né? Quem nunca ouviu falar da famosa Bhaskara, que é dada por x igual menos b mais menos raiz quadrada, né? Sendo que dentro da raiz quadrada a gente tem o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que é conhecido como sendo o nosso delta, né? E isso tudo sobre 2a. E o gráfico da função de segundo grau, ela é dada pelo formato de uma parábola, né? Onde o vértice da parábola, ele é dado por x, né? Sendo igual a menos b sobre 2a, e o y igual a menos delta sobre 4a. E agora, então, a gente vai falar um pouquinho sobre os gráficos, né, da função de primeiro e segundo grau, onde a função de primeiro grau, o gráfico dela é dado por uma reta. Aqui, nesse caso, esse gráfico aqui, ele representa uma função crescente, certo? E a gente sabe que, dado a lei de formação da função, ela vai ser crescente quando o a, que é o coeficiente que acompanha o x, ele é positivo. Aí a nossa função, ela vai ser desse tipo. E quando o nosso a, ele for negativo, a nossa função de primeiro grau, ela vai ser decrescente. E aí o gráfico, ele vai ser desse tipo aqui, certo? E quando, no caso que a gente só vai ter o gráfico e a gente não tem a lei de formação, a gente consegue construir ela a partir das informações que a gente tem no gráfico. O nosso B, ele vai ser o valor que a nossa reta, ela corta o eixo Y. Isso por quê? Porque o nosso X vai ser igual a zero nesse caso. E então, o Y vai ser igual ao próprio B. Aí, então, a gente já consegue a nossa constante B.
E a partir disso, a gente acaba encontrando o nosso A também. E aqui acontece também da mesma forma, certo? E agora, sobre a função de segundo grau, né, que ela é do tipo ax² mais bx mais c, ela é no formato de uma parábola, onde o vértice, né, que eu comentei anteriormente, ele seria o ponto onde a nossa parábola, ela muda de sentido, ó. Aqui ela está decrescendo e ela acaba crescendo. Aqui ela está crescendo, chega no vértice da parábola, ela muda o sentido, ela começa a decrescer, certo? E ainda, quando a gente tem a lei de formação dela, né? O nosso A, que seria o coeficiente que acompanha o x², quando ele é positivo, a nossa função de segundo grau, ela é crescente. E a concavidade da parábola, ela é voltada para cima. Quando o nosso A ele é negativo, a nossa função ela acaba sendo decrescente e a concavidade dela é voltada para baixo. Agora, então, a gente vai resolver alguns exercícios, onde o primeiro pede para determinar os zeros das funções a seguir. A gente tem que todas as duas, né, são funções do primeiro grau, então a gente sabe que os zeros de uma função desse tipo, ela é dada por x, né, igual a menos b sobre a. O nosso a é o número que acompanha o nosso x, né, e o nosso b é o termo constante, que nesse caso da letra A seria o 2, e na letra B a gente não tem o valor do B, então é igual a zero, certo? Então, para a letra A, a gente tem que o zero da função é dado por x igual, quem é o nosso B é 2, né? Então, seria menos 2 sobre, quem que é o nosso A é o 5. Então, o zero da primeira função é x igual a menos 2/5, certo? E para a letra B, né, a gente tem que o zero dessa função, ela vai ser dada por x igual, a gente só tem o A, né, e a gente não tem o B, então seria menos 0 sobre menos 2, né, e isso a gente sabe que acaba sendo igual a zero, certo? Agora, esse exercício aqui, ele é de algum vestibular da Universidade Federal do Piauí, e ele diz o seguinte: a função real de variável real definida por f de x igual a 3 menos 2ax mais 2 é crescente quando? Aí a gente tem essas 5 opções. Essa função aqui, ela é uma função de primeiro grau, e a gente sabe que ela vai ser crescente quando o coeficiente, né, que acompanha o nosso x, ele é maior do que zero, certo? Então, a gente sabe que esse valor que está entre parênteses, né, que seria o 3 menos 2a, ele precisa ser maior do que zero. Então, né, isolando o nosso A, que seria o objetivo, a gente tem que 3 vai ser maior do que 2a, e 3 meios, então, é maior do que A. Então, a nossa resposta certa seria a letra B, certo? Então, essa função aqui, ela vai ser crescente quando o nosso A for menor do que 3 meios. O nosso próximo exercício, ele foi retirado de algum vestibular da Universidade Federal de São Carlos, São Paulo, e ele diz o seguinte: uma bola, ao ser chutada num tiro de meta por um goleiro numa partida de futebol, teve sua trajetória descrita pela equação ht igual menos 2t² mais 8t, sendo que o t ele é maior ou igual que zero, né? E o t ele é o tempo medido em segundo e ht é a altura em metros da bola no instante t. Determine após o chute. Letra A, o instante em que a bola retornará ao solo, e letra B, a altura atingida pela bola. Aí, então, para calcular o instante em que a bola ela retornará ao solo, a gente tem que calcular os zeros dessa equação, né? Os zeros dessa função. Por quê? Porque a bola ela vai retornar ao solo quando a altura ela for igual a zero, certo? E a altura ela é ht.
que é a mesma coisa que o y, né? Então, quando o nosso y ele for igual a zero, a gente sabe que a bola ela tá no solo, certo? Então, a gente vai calcular as raízes, né? Que é dada por Bhaskara. E então, a gente sabe que as raízes, né, dessa função aqui, ela vai ser dada por t igual. Quem que é o nosso b? O nosso b é o coeficiente que acompanha o t. Então, seria menos 8 mais menos raiz, né? O b ao quadrado é 8 ao quadrado, menos 4, vezes a. Quem que é o nosso a? É menos 2. Quem que é o nosso c? É 0, né? Então, a gente sabe que isso tudo tá dentro da raiz e ainda tudo sobre 2a, que seria 2 vezes o nosso menos 2, certo? Então, agora, usando o nosso positivo aqui, a gente tem que o primeiro t, né, a primeira raiz, ela vai ser igual a menos 8 mais... Quanto que a gente tem aqui dentro da raiz, né? Vai ser 8 ao quadrado, 64, menos, aqui vai dar 0, né? Então, vai ser a raiz quadrada de 64, que é o próprio 8, né? Então, a gente tem 8 menos 8 mais 8 sobre 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então, a primeira raiz, ela vai ser igual a 0, certo? Então, a gente sabe que a bola, ela no instante t igual a 0, ela tá no solo, né? Que seria antes de chutar ela, no caso, né? E agora, calculando a segunda raiz, a gente tem que o nosso T2, ele vai ser igual a menos 8, só que agora a gente usa, né, o sinal de menos. Então, fica menos 8 menos raiz quadrada de 64, né? E isso tudo sobre menos 4, certo? Menos 8, né, que é a raiz quadrada de 64, vai dar menos 16 sobre menos 4. Isso a gente sabe que é igual a 4, porque menos com menos na divisão, né, fica mais, e 16 dividido por 4 fica 4, né? Então, no tempo igual a 4 segundos, a gente sabe que a bola, ela acaba retornando ao solo, certo? E na letra B, né, ela pede a altura atingida pela bola. Essa altura, ela vai ser dada por HT, né, que está sendo representado no eixo Y, e a gente consegue encontrar ela através do nosso vértice, né, que seria o vértice da parábola, porque aqui a gente tem uma função de segundo grau, onde a concavidade dela acaba sendo voltada para baixo, né, então a altura dela, o máximo, vai ser dado pelo vértice, né, da função. Então, a gente consegue encontrar essa altura aqui pelo y do vértice, que é dado por menos delta sobre 4a. Então, na letra B, a gente tem que a altura, né, ela vai ser dada pelo y do vértice igual. Quem que é o nosso delta? É todo esse valor aqui, ó, que está dentro dessa raiz quadrada, que acaba sendo, né, o 8 ao quadrado só. Então, a gente sabe que o y do vértice vai ser menos 8 ao quadrado, né, que é 64, sobre 4a. Quem que é o nosso a? É menos 2. Então, acaba sendo 4 vezes menos 2, certo? Isso daqui é igual a menos 64 sobre menos 8, né? 64 dividido por 8 dá 8, menos com menos fica mais. Então, essa bola, a gente sabe que ela acaba atingindo 8 metros, certo? O próximo exercício, ele diz o seguinte: das alternativas abaixo, assinale a única que é correta a respeito da função f de x dada por essa lei de formação, certo? Então, a letra A, ela diz o seguinte: a função é do primeiro grau e é decrescente, pois A é igual a menos 2. Então, para a gente conseguir saber se f de x é do primeiro grau realmente, a gente precisa calcular esses produtos aqui, certo? Então, a gente tem que a nossa f de x, ela vai ser igual a menos 2
e vamos efetuar, então, essa multiplicação desses dois parênteses. Então, fica x vezes 2, né, que é 2x, menos x ao quadrado, porque é x vezes menos x, mais 2, porque é 1 vezes 2, menos 1x, né, porque é 1 vezes menos x, certo? Então, a nossa f de x, ela acaba sendo igual a menos 2 vezes 2x, menos 4x, menos 2 vezes menos x ao quadrado, mais 2x ao quadrado, menos 2 vezes mais 2, menos 4, menos 2 vezes menos x, mais 2x. Então, a nossa f de x, ela é igual a mais 2x ao quadrado, menos 4x mais 2x resta menos 2x, menos 4, certo? Então, aqui, ó, a gente tem um x elevado ao quadrado, né? Então, a gente sabe que essa função, dada por essa lei de formação, ela é uma função do segundo grau. Então, a gente já elimina essa alternativa aqui, certo? Então, ela é falsa. Agora, a nossa letra B. A função é de segundo grau e possui concavidade voltada para baixo, pois A é igual a menos 2. O nosso A, ele é igual a 2, positivo. Então, essa alternativa aqui, ela também é falsa, certo? Se o nosso A, ele fosse menos 2, realmente a função f de x, a concavidade dela seria voltada para baixo, mas não é o nosso caso. Então, essa alternativa aqui, ela também é falsa. A letra C, a função é de segundo grau e possui concavidade voltada para cima, pois A é igual a 2, certo, né? A nossa função, ela realmente, ela vai ter a concavidade voltada para cima, porque o nosso A, ele é positivo e o valor dele é 2. Então, essa daqui, ela é verdadeira. Vamos só conferir as próximas alternativas. A letra D, a função é do primeiro grau e é crescente, pois A é igual a 2. Essa função, ela é do segundo grau, né? Então, ela também é falsa. E por último, né, a letra F, a letra E, desculpa. A função não é do primeiro grau nem do segundo grau. É falsa, né? Porque a gente sabe que ela tem o formato de uma função do tipo de segundo grau, certo? Agora a gente vai dar início à resolução de algumas questões, né, que foram retiradas de algumas provas do Enem. A primeira questão, ela foi retirada do Enem de 2010 e ela diz o seguinte: as sacolas plásticas sujam florestas, rios e oceanos e quase sempre acabam matando por asfixia peixes, baleias e outros animais aquáticos. No Brasil, em 2007, foram consumidas 18 bilhões de sacolas plásticas. Os supermercados brasileiros se preparam para acabar com as sacolas plásticas até 2016. Observe o gráfico a seguir, em que se considera a origem como o ano de 2007. De acordo com as informações, quantos bilhões de sacolas plásticas serão consumidas em 2011? E então, a gente tem essas 5 alternativas aqui, e analisando o gráfico dessa situação, a gente sabe que a gente está falando de uma função afim, né? Que a gente já viu que ela é do tipo de ax mais b, certo? E, pelos dados do gráfico, a gente sabe que quando o nosso x ele é igual a zero, o y ele é igual a 18. Então, a gente tem que o 18 ele vai ser igual a vezes zero mais b. Aí, então, aqui a gente sabe que vai acabar anulando, né, essa parte da equação. Então, a gente tem que 18 é igual a b, certo? E ainda olhando também o gráfico, a gente sabe que quando o nosso y é igual a zero, o nosso x vai ser igual a 9. Então, a gente tem que 0 é igual a vezes 9 mais b. Quem que é o nosso b? É 18. Então, a gente já acaba substituindo direto. E agora, então, isolando A, a gente tem que menos 18 vai ser igual a 9A,
certo? O 9 está multiplicando A, ele acaba passando para o outro lado da igualdade, dividindo menos 18. Então, a gente sabe que o nosso A, ele vai ser igual a menos 2, certo? Então, a gente sabe que a função que representa essa situação, ela vai ser f de x igual a menos 2x mais 18, certo? E agora, a gente quer saber quantos bilhões de sacolas plásticas serão consumidas em 2011. A gente sabe que, a partir de 2007 até 2011, acabam passando 4 anos. Então, o nosso x, ele é 4, certo? Então, a gente sabe que, quando o x ele é igual a 4, a gente vai ter, né, a função aplicada no ponto 4 igual a menos 2 vezes 4 mais 18, certo? E então, fazendo essas contas aqui, a gente tem que a menos 8 mais 18 vai ser igual a 10, certo? Então, a gente sabe que em 2011 vão ser consumidas 10 bilhões de sacolas plásticas, que seria a nossa alternativa a E. O próximo exercício, ele foi retirado do Enem 2011 e ele diz o seguinte: o prefeito de uma cidade deseja construir uma rodovia para dar acesso a outro município. Para isso, foi aberta uma licitação na qual concorreram 2 empresas. A primeira cobrou 100 mil por quilômetros construídos, acrescidos de um valor fixo de 350 mil reais, enquanto a segunda cobrou 120 mil reais por quilômetros construídos, acrescidos de um valor fixo de 150 mil reais. As 2 empresas apresentam o mesmo padrão de qualidade dos serviços prestados, mas apenas uma delas poderá ser contratada. Do ponto de vista econômico, qual equação possibilitaria encontrar a extensão da rodovia que tornaria indiferente para a empresa escolher qualquer uma das propostas apresentadas? Pelo enunciado, a gente vai escrever uma função que representa os gastos que a prefeitura ela vai ter com cada empresa, certo? Então, analisando a proposta da primeira empresa, que eu vou chamar de empresa A, a gente tem que os gastos, né, que a prefeitura vai ter com ela, eles vão ser dados por 100 mil vezes cada quilômetro construído, certo? Que a gente sabe que ele é representado pela letra N, mais o valor fixo de 350 mil reais, que ele vai existir independente da quantidade de rodovia que for construída por essa empresa. Da mesma forma, tem a proposta da empresa B, né, que seria a segunda empresa, onde os gastos da prefeitura com essa empresa, eles vão ser iguais a 120 mil vezes cada quilômetro construído, que a gente também representa pela letrinha N, mais a taxa fixa de 150 mil, que também ela vai existir independente da extensão de rodovia que for construída com essa empresa. E como a prefeitura ela quer saber a extensão total de rodovia ser construída, né, pelas empresas de acordo com que os gastos que ela vai ter com a empresa A e com a empresa B elas sejam iguais, então a gente pode igualar essas 2 equações, certo? Então, a gente tem que 100 mil vezes N mais 350 mil. Isso vai ter que ser igual a 120 mil vezes N mais os 150 mil, certo? E então, todos os termos aqui, eles são divisíveis por 1000. Então, dividindo por 1000, a gente tem que 100 vezes N mais 350, isso vai ser igual a 120 vezes N, né? Mais 150, certo? Então, através dessa igualdade aqui, a prefeitura ela vai conseguir descobrir a extensão de rodovia a ser construída, né, pelas 2 empresas, de modo que ela vai gastar o mesmo tanto com a empresa A e com a empresa B. Então, a nossa alternativa correta seria a nossa letra A, certo?
A nossa próxima questão, ela foi retirada do Enem de 2013 e ela diz o seguinte: a parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei dada da seguinte forma, onde C é a medida da altura do líquido contido na taça, em centímetros. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo X. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é, e a gente tem essas 5 opções, certo? Então, como a gente quer descobrir a altura do líquido contido na taça, né? E pelo enunciado, a gente sabe que essa altura, ela é referente a esse ponto C, que é o mesmo que a gente tem na lei de formação da função, né? Que seria a nossa incógnita que está faltando, certo? E também pelo enunciado, a gente sabe que o vértice da parábola, ele está exatamente no eixo das abscissas, certo? Então, a gente sabe que a ordenada do vértice da parábola, que é o nosso y, ele é igual a 0, certo? E a gente sabe calcular também, né, as coordenadas do nosso vértice, né? Onde o y do vértice, ele é dado por menos delta sobre 4a, certo? Quem que é o nosso delta? O nosso delta, ele é igual a b ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C, né? Então, né, pela nossa lei de formação, a gente tem o B e tem o A, só falta o C. Então, a gente sabe que delta é igual, quem que é o nosso B? É menos 6, então fica menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes, quem que é o nosso A? É 3 meios, certo? Vezes C. E então, menos 6 ao quadrado, isso é igual a 36, menos 4 vezes 3 meios. Aqui a gente consegue simplificar esse 2 com esse 4, e aqui sobra 2 e aqui 1, né? Então, fica menos 2 vezes 3, dá menos 6c, certo? Então, a gente sabe que o nosso y do vértice, ele vai ser igual a 36 menos 6c sobre 4 vezes A. Quem que é o nosso A? É 3 meios. E isso tudo negativo, né? Então, a gente tem que o y do vértice, ele é igual a menos 36 menos 6c. E embaixo, no denominador, a gente tem, né, 12, porque é 4 vezes 3, 12 dividido por 2 dá 6, certo? Simplificando, a gente tem que, dividindo, né, no caso, o numerador e o denominador por 6, a gente tem que o nosso y do vértice, ele vai ser igual a menos 6 mais 1c. Por que é mais um C? Porque esse menos, com esse menos aqui, acaba ficando mais, né? Que no caso, esse menos aqui, ele é referente a todo esse valor, certo? Dividido, então, o numerador e o denominador por 6, a gente tem o y do vértice igual a menos 6 mais um C. Só que também, pelo enunciado, a gente sabe que o y do vértice, ele vai ser igual a 0, porque o vértice está certinho no eixo das abscissas, né? Então, a gente tem que menos 6 mais C vai ser igual a 0. Isolando o C, a gente tem que ele vai acabar sendo igual a 6. Então, né, a gente sabe que a altura do líquido contido na taça vai ser igual a 6 centímetros, que é a nossa alternativa E, certo? A próxima questão, ela foi retirada do Enem de 2015 e ela diz o seguinte: após realizar uma pesquisa de mercado, uma operadora de telefonia celular ofereceu aos clientes que utilizavam até 500 ligações ao mês o seguinte plano mensal: um valor fixo de R$ 12,00 para os clientes que fazem até 100 ligações ao mês. Caso o cliente faça mais de 100 ligações, será cobrado um valor adicional de 10 centavos por ligação a partir da 101ª até a 300ª ligação.
e caso realize entre 300 e 500 ligações, será cobrado um valor fixo de R$ 32. Com base nos elementos apresentados, o gráfico que melhor representa a relação entre o valor mensal pago nesse plano e o número de ligações feitas. E então, né, a gente tem essas 5 alternativas e a gente quer ver qual desses gráficos aqui seria o correto de acordo com o enunciado. A gente sabe que a pessoa, independente de que se ela faça nenhuma ligação ou 10 ligações ou 99 ligações, até 100 ligações ela vai pagar uma taxa de R$ 12. Então, a gente sabe que o gráfico ele vai se manter constante de 0 ligações até 100 ligações, sendo que as ligações elas estão sendo representadas no eixo das abscissas e o valor mensal é representado no eixo das ordenadas, certo? Então, disso, a gente já pode eliminar o gráfico da letra A, porque ele sai da origem e a gente sabe que a pessoa vai ter que começar já pagando R$ 12, certo? E também o gráfico da letra E. O gráfico da letra D, a gente também consegue eliminar, por quê? Porque ele está se movendo aqui de forma crescente, ele não está constante de 0 ligações até 100, certo? É como se a pessoa ela tivesse pago uma taxa de R$ 12 no início e ela ainda tenha que pagar por cada ligação que ela fizer, o que não é o nosso caso, né? Então, a gente pode eliminar esse gráfico aqui também. E então, sobram só os gráficos da letra B e da letra C. Aí, então, pelo enunciado, a gente sabe que da 100ª ligação até a 300ª, a pessoa vai ter pago a taxa de R$ 12 e vai pagar 10 centavos por cada ligação. Então, o gráfico, nesse pedaço, ele vai ser crescente, né? A função, no caso. O que a gente consegue ver nesses dois gráficos aqui, certo? E aí, então, a gente sabe também que quando a pessoa ela chega em 300 ligações, ela vai acabar pagando uma taxa fixa de R$ 32. E aí ela vai poder fazer 300 a 500 ligações. E aí, então, nesse caso, a função ela vai se manter constante nesse pedaço, o que é o caso desse gráfico aqui da letra B, porque na letra C, ele tá depois das 300 ligações, ele continua crescendo, é como se ele tivesse pago a taxa de R$ 32, mais um tanto por cada ligação que fizer depois de 300 ligações, o que não é o nosso caso, né? Então, a gente pode eliminar o gráfico da letra C, ficando então com o gráfico da letra B, onde de 0 a 100 ligações o gráfico se mantém constante, né? Depois de 100 ligações a 300 ligações, ele acaba crescendo, né? E depois se mantém constante de novo de 300 a 500 ligações. Então, a nossa alternativa correta é a letra B. No Enem, é muito comum encontrar questões desse tipo, onde a gente tem uma situação, né, sendo explicada no enunciado e a gente tem que ver o gráfico que representa de forma correta essa situação. Então, vale bastante a pena vocês darem uma olhada em várias questões desse tipo, certo? E então, por hoje era isso. Eu espero ter ajudado vocês e até uma próxima. Muito obrigada!